Sejam muito bem-vindos a mais um Economia Dia a Dia, programa do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo, que conta com o apoio do Corecon. O tema de hoje é empreendedorismo, mas não empreendedorismo de uma forma geral. Vamos focar no segmento muito importante e vem crescendo a cada ano, que é o empreendedorismo feminino. Vamos tentar não cair nos clichês de falar dos desafios que todos nós sabemos que as mulheres têm quando vão empreender ou quando vão iniciar uma nova atividade de trabalho. Vamos tentar trazer um olhar um pouco diferente, mas muito especial sobre esse tema. E para isso eu recebo hoje a doutora Liliane Almeida, que é doutora em administração e tem uma tese sobre desenvolvimento da mulher para empreender. Doutora Liliane, muito prazer, seja muito bem-vinda à Economia Dia a Dia. Obrigada, Deto. Bom, não quero cair no clichê de quais são os maiores desafios, mas de uma forma geral, o que é o empreendedorismo feminino? É assim tão diferente do empreendedorismo masculino, se a gente pode usar esse termo, entre aspas? Tá. Primeiro, é bom a gente entender o que é o empreendedorismo. O empreendedorismo é uma forma de você negociar, produzir serviços e oferecer. E ele é muito importante para as nações, inclusive os países em desenvolvimento como o Brasil. Por quê? Porque ele abre oferta de emprego, ele desenvolve a região local, ele também dá poder econômico para quem empreende e isso é muito bom. Quando a gente fala do empreendedorismo feminino, ele entra, como uma ferramenta de quê? Para a saída da mulher que precisa de uma renda e ela pode construir essa renda conciliando a jornada dela em casa, tá? Isso não quer dizer que uma mulher que tem um trabalho CLT não empreenda também, sim, tá? Importante também destacar que o empreendedorismo feminino ele vem crescendo há muito tempo no Brasil, mais ou menos desde 2010. O Brasil já foi considerado o país mais empreendedor do mundo, mas quando a gente fala de empreendedorismo e a formalidade, o empreendedorismo entra como uma ferramenta de independência financeira. Até para ilustrar essa sua informação, eu queria trazer alguns dados aqui que eu pesquisei, e aí você me fala se esses dados batem ou não, tá? Que uma pesquisa divulgada pela Rede Mulher Empreendedora, foi divulgada lá em 2021, apontou que 72% das mulheres empreendedoras que foram entrevistadas na pesquisa, afirmavam que eram total ou parcialmente dependentes financeiramente. Já um outro levantamento que foi feito pelo Sebrae mostrou que de 2001 a 2011, o número de mulheres empreendedoras cresceu 21%, enquanto o de homens subiu apenas 9%. Primeira pergunta, esses dados conferem, são reais, você consegue ter essa informação pra gente? E por que mulheres empreendem tanto assim quando a gente compara com os homens? Tá. Sim, esses dados são reais. Tanto a Rede Mulher Empreendedora quanto o Sebrae são instituições validadas com informações validadas, assim, pesquisas verdadeiras, que a gente que tem um índice de confiança alto. Bom, voltando só um pouquinho, Deto, você me perguntou qual a diferença do empreendedorismo feminino para o masculino, né? E a gente já retoma isso aqui. E eu esqueci de abordar na última pergunta. Quando a gente fala de empreendedorismo feminino e masculino, existe uma diferença, sim, por conta da natureza do homem e da mulher. O comportamento do homem e o comportamento da mulher. O homem tem características de arriscar mais, de se desafiar mais, e a mulher tem um outro comportamento que é absolutamente normal e não é demérito da mulher, de arriscar menos, de planejar, ir por etapas e mais devagar. E isso acaba resultando no impacto do seu negócio. Se eu arrisco mais, a probabilidade de eu alcançar resultados mais rápido, ok. Se eu arrisco menos, também é verdadeiro. E aí, quando a gente compara o empreendedorismo feminino, isso é pesquisa validada também nas ciências sociais aplicada, o empreendedorismo feminino e o empreendedorismo masculino, de fato, o homem tem um melhor desempenho por conta de assumir riscos e de avançar mais rápido que a mulher. A mulher, aí um ponto interessante, porque a mulher, quando ela desenvolve o seu negócio e ela começa a ganhar dinheiro, ao invés de aplicar 100% no próprio negócio, ela também se desenvolve. Ela aplica nela para desenvolvimento pessoal,
para as pessoas próximas, então filhos, né, os pais, irmãos, e no negócio também. Por isso as velocidades, né, entre um e outro são diferentes. E para mim, assim, olhando o contexto, né, dividindo por gênero, é absolutamente normal. O tipo de nicho onde essas mulheres empreendem também é muito diferente dos homens? Sim. As mulheres empreendem mais em serviços, em produtos artesanais, apesar de estarem arriscando mais agora em várias áreas, por estar avançando, por exemplo, tecnologia, né? A gente vê que os homens, eles empreendem muito mais setores do que a mulher. E por quê? Isso é uma condição da própria mulher de ser mais cautelosa e de atuar, por exemplo, na área da saúde, nós temos mais mulheres atuando, na área de serviços, de atendimento. Então, você vai perceber mais mulheres atuando no empreendedorismo feminino com nesse segmento também. Você vê, entra na tecnologia ou na área automobilística, você vê mais homens atuando, você vai ver mais homens empreendedores nessa área. Então, é por frequência mesmo. Eu tenho mais pessoas com habilidades ou com mais afinidade, aderência em determinado setor. A gente vai voltar na pergunta que eu fiz antes, mas só para complementar isso que você falou, a representatividade impacta nesse tipo de escolha de onde empreender. Vou te dar um exemplo baseado na minha experiência pessoal. Durante muito tempo eu apresentei um programa também voltado sobre economia, onde a gente participava muito de pitches de negócios, onde as pessoas iam para apresentar suas empresas em busca de investidor anjo, etc. E, sei lá, 95% das pessoas que iam lá atrás de financiamento eram homens. Sim. E as pessoas que participavam das bancas lá, os investidores em potencial, sei lá, 95%, 98% também eram homens. Tem uma questão de representatividade grande, principalmente nesses setores de tecnologia, etc. Diferente do que a gente vê no setor de serviços. Isso impacta também no tipo de empreendedorismo? Impacta sim. Tem uma empresa chamada Oliver Wyman, que ela faz uma pesquisa também de atuação no setor de cargos para conselho de empresas. E uma das coisas que ela identificou, hoje 5% dos cargos de conselheiros são ocupados por mulheres, apenas 5%. E uma das coisas que eles identificaram em uma das pesquisas do ano de 2020 é que a representatividade leva mulheres a se desenvolverem para que, se ela está lá, eu também consigo chegar. Tá? Não foi algo que eu estudei profundamente, mas dentro do meu estudo, para entender o desenvolvimento feminino, quando a mulher enxerga que outra mulher está em determinado lugar, ela então entende que ela também pode estar lá. Representatividade, sim. E também tem uma outra questão, voltando para redes, né, para empreendedorismo, quando a gente fala de mulheres empreendedoras participando de redes são pessoas em comum, pessoas de diferentes setores que têm objetivos em comum. Então, a gente busca oportunidade, inovação, a gente busca parceria. Então, a participação em redes é muito importante. Só que os homens fazem isso com muito mais facilidade e habilidade. Networking então o networking também é uma barreira importante. Sim, importante, e aí eu vou dar mais uma informação desse relatório da Oliver Wyman. Quando a gente fala de redes, os homens fazem muito bem, muito melhor do que nós, constroem redes muito mais sólidas do que nós, e eles constroem redes fechadas. As mulheres têm dificuldade de acessar. As mulheres constroem redes também muito boas, muito conectadas, só que menores. Então, elas têm dificuldade em ampliar, conectar com outras redes. E isso por quê? Porque a gente tem uma velocidade diferente, até por conta do contexto da mulher atuando no mercado de trabalho. Uma outra questão, esse relatório ele faz o levantamento do número de mulheres em conselhos. Isso. Eles fazem diferenciação de mulheres negras, de indígenas, etc. Eles fazem esse tipo de diferenciação também? Fazem sim. Eu te dou a sequência, mas eu não sei o percentual exato agora, não lembro. Então, você vai encontrar homens, 95% dos homens, primeiro os brancos, depois os negros, depois mulheres brancas e depois as mulheres negras. Quando eu estudei gênero, as mulheres negras sempre estão em último nas oportunidades do mercado. Fala um pouquinho sobre a sua tese, Desenvolvimento da Mulher para Empreender. Ela trata do que exatamente? Tá.
Eu desenvolvi um modelo. Eu queria entender como que o desenvolvimento feminino, e aí eu estou falando de habilidades e competências, pode potencializar uma mulher que ela já está dentro de um negócio, de tanto formal quanto informal. E aí, como pano de fundo, só para a gente entender, a revolução, assim, a construção da nossa história, né? Então, a gente tem uma história da humanidade em que o homem é que estava atuando para que todo mundo usufruísse da estrutura. Então, eu pensava em casa, era o homem que pensava. Eu pensava, por exemplo, na oferta de negócios numa região, era o homem que pensava. Caixeiro viajante, vendedor, homens, para as mulheres usufruírem. Chega a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, e ela começa a se relacionar de maneira diferente com o mercado. Ela começa a perceber necessidade. Falta mão de obra qualificada. Sim. Um pouquinho mais para frente, a gente vê as mulheres dizendo o seguinte, além de estudarem, falar o seguinte, poxa, mas espera lá, os homens estão pensando, atuando, legal, tudo bem, não é demérito, de novo, não é demérito. Eu estudo para entender e para entender os caminhos para a solução. Então a mulher fala assim, poxa, mas está todo mundo pensando e o homem vai votar e vai governar e eu também vou ter que me sujeitar às decisões que eles tomarem. Por que a gente não pode votar também? Por que a gente não pode participar de uma decisão coletiva? E aí quando entra o direito ao voto, com as sufragistas no século passado. Mas isso no século 1800, olha aqui, eu anotei, foi em 1987 que surgiu esse movimento. Sabe quando chegou no Brasil? A primeira mulher que teve direito ao voto tem menos de 100 anos. Foi em 1932. Então, os processos de mudança no ambiente que a gente está, sim, a desconstrução de uma estrutura, ela demora muito. E a reconstrução também. Não é um processo do dia para a noite. 1879 é quando sai um decreto de lei permitindo que as mulheres pudessem estudar, frequentar, se matricular no ensino superior. Mesmo assim, era o pai ou o marido que fazia a matrícula. Sim. Então, a gente vê as mulheres se capacitando mais. Hoje, as mulheres têm mais formação no ensino superior do que os homens. Mas se a gente voltar ao início dessa minha oratória agora, os homens estavam sempre atuando no mercado de trabalho. Só que as mulheres, quando veem a oportunidade de se desenvolver, elas também elas aproveitaram a oportunidade. E aí eu te pergunto, por que as mulheres não usam... Na verdade, estou devolvendo a pergunta. Sim. Liliane, por que as mulheres... O que precisa de desenvolvimento para as mulheres empreenderem? As mulheres gostam de se desenvolver. Sim. E elas buscam desenvolvimento. Só que precisa ter conciliar, né? É uma necessidade. O desenvolvimento da mulher ele é potencializado por meio do conhecimento, que está dentro do meu modelo, que eu já explico, mas o conhecimento ele é fundamental para que ela possa empreender e alcançar resultados melhores, né? Ter mais assertividade no seu negócio. Então, quando a gente volta lá à minha pergunta inicial, que deu origem a todo esse raciocínio de que o crescimento de empreendedoras, né, mulheres empreendedoras, cresceu 21%, enquanto o de homens cresceu apenas 9% entre 2001 e 2011, é por esse motivo. Exato. As mulheres foram buscar mais desenvolvimento, estão estudando mais e elas também querem autonomia, flexibilidade de agenda. Eu quero como é que fala? Tomar decisão pelo meu próprio tempo. E o empreendedorismo dá isso pra gente, né? Dá a liberdade de você atuar onde você quer, conduzir a sua agenda, fazer as suas próprias negociações. E a gente vê mais mulheres, por conta da representatividade demais. Também, representatividade, eu estudo mais, eu estou me desenvolvendo mais e o empreendedorismo é uma oportunidade. Em algum momento da sua fala, você falou que os homens se arriscam mais do que as mulheres, né? Isso porque para as mulheres a margem de erro é menor? Na verdade, o homem é cultural. É cultural, né? O homem, desde pequeno, ele é orientado a fazer, a ir, a se arriscar. Menino, não chora. Vamos, você tem que fazer, vamos lá. E ele está sempre olhando para fora, para o mundo externo, né? Então, olha, acompanha o pai, futebol, e é jogo, é carro, corrida. A mulher tem uma outra... Por mais que nós estejamos hoje tentando usar uma linguagem igual, as oportunidades são iguais. Então, para o menino eu ofereço um brinquedo, para a menina também ofereço, mas deixo eles escolherem. A gente ainda carrega o resquício de uma cultura, sim, que foi direcionada, o lugar da mulher é aqui e o lugar do homem é aqui. Então, ele desenvolveu uma mentalidade, um mindset, de que correr risco é legal, é bom. E se der errado, eu vou correr risco de novo, tá? Para alcançar...
Porque é arriscando, independente do tamanho do risco, se é pequeno, médio ou grande, é arriscando que eu vou alcançar resultados diferentes. A mulher não, sempre cuidadosa, sempre cautelosa, sempre tomar decisão com segurança, calma, pensa. Então, a gente carrega isso, que é um dos tópicos também do meu modelo. Se você desconstrói uma confiança numa pessoa durante um período longo de tempo, então você ensina o ensino básico, o ensino médio, na graduação, você está desconstruindo uma autoconfiança. Resgatar essa autoconfiança também é um processo. Aí entra uma das diferenças de porque um se arrisca mais em detrimento do outro. E como você colocar isso, apresenta isso para as mulheres, para a sociedade, com esse crescimento dessa pauta antifeminista que a gente vê, que ganha cada vez mais força nas redes sociais? Como assim antifeminista? Tem uma questão, as pessoas debatem muito essa questão ideológica, né? Essa é coisa de feminista, isso é como se fosse algo pejorativo. E vem crescendo um sentimento antifeminista. Inclusive a gente tem algumas mulheres que tem muita representatividade nas redes sociais que falam muito mal do movimento feminista, né? Okay. Tal do feminismo, né? Coloca esse sufixo ismo no final, exato. Né? Que hoje é entendido de forma negativa, né? Que hoje é entendido de forma negativa. Como que vocês lidam, como lidar com esse contexto também, tendo em vista que se hoje elas estão na internet falando, inclusive, contra as pautas e as conquistas das mulheres ao longo dos anos, é porque essas conquistas existiram, senão elas não poderiam estar falando sobre. Claro. Como vocês lidam com isso? Como seus grupos da sua pesquisa, as mulheres com quem você conversou lidam com isso? Um dos itens da minha pesquisa foi o grande movimento feminino na direção da busca de direitos, da igualdade. Né? Se nós somos iguais perante a lei, então eu tenho direito ao voto, você também. Se nós somos iguais perante a lei, eu tenho direito à qualidade de vida no trabalho como você tem. Então, algumas coisas foram acontecendo durante a nossa história que mostraram a grande diferença no tratamento entre homens e mulheres. E a busca pelo direito, ela é totalmente válida e lícita. É lícita, né? Não ilícita. É lícita. Então, quando a gente começa a dividir os grupos, o feminismo, o machismo, antifeminismo, o anti-sei lá o quê, a gente deixa de olhar para o todo. Se eu quero igualdade, eu quero para o todo. Então, quando eu desenvolvi a minha tese, quando eu fiz a pesquisa, apesar de entender o movimento feminino como um norteador pro avanço das mulheres no mercado de trabalho em várias áreas, e, por exemplo, uma mulher ter o direito de falar, né? Eu vejo como um avanço. A contribuição positiva. Claro que tem os extremistas, mas que acabam não entendendo o ganho que teve. Eu prefiro olhar que o ser humano, quando ele se desenvolve, tem habilidade, competência, ele pode ter autonomia para tomada de decisão das suas possibilidades. E aí eu vou fazer uma pergunta retórica agora. Um homem e uma mulher têm direito de fazer escolhas? E por que eu tenho que falar que um homem pode e a mulher não pode? Claro, eu vou precisar falar do movimento feminino, porque tem algumas coisas que precisam ser ajustadas. Só que eu não preciso excluir os homens por conta de um direito que eu preciso alcançar da mulher. Tem um movimento chamado He for She, não sei se você conhece, ele é da ONU. Sim. E ele é mundial. É uma conscientização de homens para que esses homens também conscientizem mulheres. Porque, veja, nós temos hoje 51% da população mundial é mulher. Como que eu vou conscientizar que as mulheres precisam se desenvolver e os demais, eles precisam ser conscientizados? O homem, ele tem uma mentalidade de que onde ele atua só tem homem. Eu preciso conscientizá-lo também. Então, quando você fala do movimento feminista e o antifeminista, eu prefiro olhar para o todo, né? Conquistar direito de você pode tomar uma decisão e fazer uma escolha porque você tem esse direito. E independente do gênero, você vai fazer uma escolha. Agora, por que eu preciso podar ou limitar a escolha dessa pessoa porque ela é mulher, porque ela é mãe, porque ela é negra, porque ela é indígena? Não deveria. Então, quando eu começo a dividir os grupos, eu começo a ter problemas, porque aí entra competição. Não é uma competição, é um ganho para o todo. Claro, não, totalmente. O homem tem que participar do debate também. Isso. Né? É uma construção. E eu percebo, talvez da minha geração para cá, que essa mentalidade está
está mudando, mas aí de novo, talvez seja a bolha onde eu vivo. Eu não sei se isso se pode ser identificado como uma mudança comportamental da sociedade, porque eu ainda vejo que tem muito comportamento machista, principalmente de menosprezar a capacidade da mulher, de homens que são de gerações anteriores a mim, assim. E, em geral, são esses homens que estão, por exemplo, nos conselhos das grandes empresas. Exato. Eu sou professora universitária também, eu estava conversando com os meus alunos de uma disciplina de recursos humanos. Assim, bom, as empresas, elas têm uma cultura que foi, principalmente as empresas mais antigas. As empresas novas, elas nascem com uma cultura mais ampla, né, que acaba flexibilizando, não é nem essa palavra, mas uma cultura mais atualizada, no sentido de acolher todo mundo. Quando a gente fala de organizações, né, que estão no mercado há mais de 100 anos, ela vem com uma cultura rígida, cheia de valores que englobam um tempo da história. Sim. E aí, quando você fala que você percebe uma mudança, sim, eu percebo uma mudança também. Que uma das coisas que eu queria trazer é que, Liliane, você pode me perguntar, né? O que as empresas podem fazer? Eu fiquei pensando, o que as empresas podem fazer ou o que as pessoas podem fazer? E quando eu falo com os meus alunos, eu falo assim, vocês são futuros profissionais do mercado de trabalho ou de pequenos negócios, pequenos, médios, grandes negócios, serão empreendedores. O que vocês podem fazer é começar o negócio ou levar para as organizações maneiras que vocês consigam fazer as mudanças, pequenas mudanças. Sabe de uma coisa, o Deto, que você me falou? Pessoas contra o movimento feminino, né? A gente tem dificuldade de comemorar as pequenas conquistas. 2018, acredite se quiser, a Arábia Saudita foi o último país do mundo a liberar uma mulher para dirigir. Em pleno século XXI? Sim, em pleno século XXI. E foi o último país no mundo. Hoje, as mulheres podem dirigir qualquer país do mundo. Mas até em 2018, elas ainda estavam lutando por esse direito. E como é que eu posso ir contra um movimento que busca o direito da igualdade? Não tem como. Não faz sentido. Você citou essa conscientização que você tenta fazer com seus alunos. E você também falou que é uma questão cultural do desestimular a mulher a tomar iniciativa. Sim. O que precisa fazer? O que está faltando para que a nossa educação básica, nosso ensino médio, comece a fomentar a possibilidade de se arriscar? Sim. Talvez empreendedorismo seja o nome Sim. que abranja melhor isso, mas não necessariamente empreender no sentido de abrir um negócio, mas de realmente se arriscar. O que é que falta na nossa educação? Eu tenho um filho de 8 anos frequentando a escola e eu vejo, por exemplo, que a maioria do material didático que ele utiliza, dos livros que são indicados, são escritos por homens, por exemplo. Não faz parte da rotina dele conviver com autoras. E eu imagino que para as meninas deve ser ainda pior. Por exemplo, mulher não pode escrever ou algo nesse sentido. Então, o que é que falta, por exemplo, na nossa educação básica para que as mulheres cheguem na universidade e os homens também, sem que você tenha que começar a tratar desse assunto? Sim, olha... Eu acredito que essa conscientização que está acontecendo vai ter um grande impacto positivo, não vai demorar muito. Por quê? Liliane, eu gosto muito de música sertaneja, sempre gostei. E se eu falar para você de 15 anos atrás, a única que eu conhecia era a Sula Miranda. Então. Hoje, 15 anos, uma década e meia, né? Você encontra várias mulheres e uma vai representando e trazendo a outra. Ou seja, hoje... o processo de mudança ele é muito mais rápido. Né? Aí, antes de responder o que pode ser feito, quando eu desenvolvi meu modelo para desenvolvimento da mulher, eu coloquei 2 blocos. São os recursos externos. O que eu tenho externamente disponível no mercado, disponível na sociedade que pode me desenvolver? Eu estou falando de eu, mulher. E eu, mulher, o que eu preciso ter atenção para que eu use as minhas habilidades? Falar que uma mulher não tem habilidade, por exemplo, minha mãe é dona de casa, ela é do lar, mas ela é super talentosa em organização, ela tem um planejamento financeiro na cabeça dela, diferente de todo mundo, de todos os irmãos dela. Então ela tem habilidades? Tem, só que ela não se reconhece nas habilidades.
Então a gente tem hoje um processo de mudança muito mais rápido do que acontecia no passado, por conta da globalização, tecnologia, acesso à informação muito mais rápido. Nós temos pessoas, apesar de a maioria ainda serem as pessoas com um pensamento ainda engessado, enraigado, nós temos pessoas transitando que estão fazendo mudanças por meio de políticas, por meio de ações, processo seletivo cego, de treinamento e desenvolvimento, e aí entra a escola. Então, quando você tem um trânsito de professores, um trânsito de estudantes que conversam sobre esse tema, a possibilidade de você disseminar é maior. O mandorim não faz verão sozinho, né? Claro. Sozinha. Então, hoje nós temos o quê? A possibilidade de ganhar velocidade nessa mudança. Mas você tem toda a razão quando você fala que hoje você vai comprar um livro, então o autor... Por quê? Quem ainda... Existe um processo estabelecido nos órgãos, né, nas empresas. E alguém definiu no passado aquele livro, alguém definiu uma sequência, por exemplo, do processo. Ele é repetido. Até que alguém olhe e fala assim, nós precisamos rever a escolha desses livros... Ou vamos rever a contratação e nós vamos contratar 50-50. Nós vamos abrir cotas? Vamos abrir cotas. Ela não resolve o problema, mas ela começa a trazer... É uma ferramenta. É uma ferramenta que você começa a trazer a diversidade ali, que é super valorizada. Então, no meu modelo para o desenvolvimento da mulher, quando a gente fala de recursos externos, tem alguns específicos, tá? Que são redes, participação em redes, é um recurso externo. O acesso a dinheiro, acesso a crédito. Sim. É o que você falou, né? Você participou de um programa que tinha o pitch, 95% eram homens. As mulheres se arriscam menos e talvez elas tenham medo mesmo de tomar dinheiro a empréstimo. Recurso, conhecimento, oportunidades aí de você se desenvolver, fazer um curso, faculdade, então tem bolsa, não tenho condições, mas eu tenho condições de pagar depois. Acesso, habilidades, e aí a gente tem a agência, que é a autonomia. A autoconfiança, que ela é construída, mas a nossa cultura acaba desconstruindo por alguns motivos, já vou explicar. Objetivos pessoais e profissionais e autonomia. Quando a gente falou de escolha, sim, acho que não deveria ter escolha por gênero, né? O homem tem direito de escolher e não existe julgamentos, né, que tragam demérito para ele. A mulher faz escolhas e dependendo da escolha dela, ela é julgada por outra mulher. Então, quando eu tenho autonomia, eu consigo tomar decisões com mais assertividade. Se eu consigo juntar os recursos externos, eu não preciso acessar todos, mas se eu acessei, por exemplo, conhecimento e acessei uma rede, outras mulheres que podem me ajudar, mais uma autonomia aqui, se eu junto isso aqui, eu potencializo. E aí eu desenvolvo minha habilidade, agora eu arrisco, vou arriscar uma oportunidade. Então, nesse modelo, a mulher não precisa acessar tudo, mas ela tem que ter uma clareza que existem ferramentas externas que eu preciso acessar, senão eu não vou, e eu preciso também ter autonomia, conhecer minhas possibilidades e decidir. Daí, alguns pontos que podem atrapalhar a tomada de decisão da mulher. Etnia. Porque se eu sei que, por exemplo, se eu sou uma mulher negra e eu sei que a mulher negra é a última que tem a oportunidade e eu vejo uma vaga, isso não deveria me parar, mas talvez pare. Uma mulher negra fala assim, eu não vou me candidatar porque talvez eu nunca vi uma mulher negra nessa posição. Então a etnia pode atrapalhar, a classe social também pode atrapalhar, cultura, então que a gente vem falando, a família, né, que também tem todo um trabalho no desenvolvimento da autoconfiança. Aí para fechar, Liliane, o que uma mulher precisa para sair do estado de inércia dela para que ela possa alcançar uma oportunidade, ela potencializar qualquer área para empreender ou para qualquer outra coisa? A autoconfiança. E se eu desconstruir a construção, desconstruir a falta de autoconfiança e construir isso, é um processo muito lento. Mas que é possível, totalmente possível. Mulheres que desenvolvem a autoconfiança vão muito mais longe do que, por exemplo, uma mulher que ela tem a autoconfiança ali dada. Há algum tempo eu vi um debate na imprensa da criação de cotas de participação de mulheres em conselhos das empresas. Como que anda isso? Isso já está acontecendo ou ainda não?
Em relação a políticas públicas, você falou em determinado momento sobre acesso a crédito, por exemplo. Que, do ponto de vista não só federal, mas estadual, municipal, de políticas públicas voltadas para o empreendedorismo feminino, a gente já tem algo nesse sentido? É muito incipiente, é muito novo. Aprovar uma política no Brasil, a gente sabe como que é difícil, mas existem ações. Existe hoje mais representatividade de mulheres na política que estão lutando pelos direitos das mulheres, inclusive do empreendedorismo, que estão ajudando a ganhar espaço e velocidade. Não tem uma política estabelecida que vai ajudar, não vou nem falar proteger e nem dar vantagem, não é isso, mas sim dar condições, né, para que ela alcance, assim, tenha o negócio dela e tenha sucesso. Então, ainda é muito incipiente, e quando você fala de acesso a crédito, políticas, né? Algumas agências, alguns órgãos, por exemplo, como o Sebrae, se você é mulher, procura o Sebrae e você faz um curso lá, o Sebrae te dá um valor lá de empréstimo a juros zero, para você pagar em 12 meses. Claro, baixo, dependendo do tamanho do seu negócio, ela vai mudando o valor do crédito. Algumas agências estão fazendo esse trabalho para desenvolver e apoiar mulheres empreendedoras. Está acontecendo, mas hoje, se você falar, tem política pública para apoiar acesso ao crédito de mulheres, tem política pública para apoiar o desenvolvimento do empreendedorismo feminino, é muito incipiente, tem muito pouco mesmo, que a gente tem um discurso, e que eu acho bom, porque se eu tenho um discurso, eu tenho pessoas pensando, encontrando soluções para isso. Eu acho muito... você não respondeu sobre a questão das cotas nos conselhos. Isso já tá acontecendo? É muito também novo. Existem, por exemplo, a Magazine Luiza fez um processo seletivo no ano passado para uma mulher negra. E como que a sociedade encarou aquilo? Não foi, teve o lado positivo, mas teve um lado negativo. Falei, pera lá. Sim, teve uma grande repercussão às vezes. Então, eu não lembrava se tinha sido ano passado ou mais durante a pandemia, mas eu lembro que teve uma repercussão... Então, negativa. E aí, a gente busca equidade, igualdade, a gente quer colocar todo mundo, ter espaço para todo mundo, mas quando eu faço uma ação direcionada para essa pessoa, para trazer, acolher, não é visto com bons olhos. Então veja que como a conscientização e a discussão é importante. Porque eu discuto, conscientizo e aí a sociedade entende. Não, entendi. De fato, existe um gap no mercado para mulheres e para as mulheres negras o gap é ainda maior. Então o que o Magazine Luiza está fazendo, ela está contribuindo com uma pauta que é uma pauta geral, é mundial essa pauta. Então, discussão, conscientização, ação. E aí, de novo, sem querer ser repetitivo, mas já sendo um pouco, também tem a questão da representatividade, porque quando a gente pensa, sei lá, quem são os grandes empresários e empreendedores do país, talvez a Luiza Trajano seja a única que vem à mente. Né? Exato. E tivemos um exemplo agora na formação do Ministério do Lula, onde a nossa ministra do Planejamento falou que não conseguia achar uma assessora negra para ocupar uma função lá, e aí também teve uma repercussão na rede social. Para a gente encerrar, eu podia ficar conversando com você horas eu aqui. Adoro falar também. Que você volte em outras oportunidades para a gente tratar, falar um pouco mais sobre a sua pesquisa, aprofundar um pouco mais sobre ela e tratar sobre outros assuntos. Eu espero que você volte em breve mesmo para a gente continuar falando sobre isso. Mas para a gente encerrar, para não estender muito o tempo de programa, falar para o pessoal que está assistindo a gente, você já falou um pouco sobre isso, mas se você pudesse hoje passar uma mensagem para a mulher que está tomando a decisão de empreender, seja o empreendimento por oportunidade, que eu entendo que aqui no Brasil, principalmente nessa conjuntura de juros absurdos e de uma série de outras complicações, está muito difícil, seja o empreendedorismo por necessidade, o que você diria para a mulher que está vendo, assistindo você, vendo o nosso programa e quer tomar essa decisão? Eu digo para você que é possível e que você deve tomar essa decisão, porque o empreendedorismo é uma ferramenta de independência financeira para mulheres. Mas veja, é necessário construir um caminho e nós temos pessoas incríveis que já trilharam esse caminho no passado e deixaram para a gente dicas, conselhos e outras ferramentas para a gente fazer com que as nossas decisões, os nossos planos deem certo, a possibilidade dele dar certo é maior. Fez um plano, alguma coisa deu errado, tem como pensar e não siga sozinha.
Busque alguém, converse com alguém, coloca para fora a sua ideia, coloca no papel, busque alguém que possa potencializar a sua performance. Performance vai ter, porque se eu decidir fazer uma coisa, vai ter um resultado. Mas se eu tenho alguém para me ajudar, me apoiar e me ajudar a enxergar, ter a visão do todo, uma visão sistêmica, a potencialidade de eu ter uma alta performance é muito maior. Grandes líderes do mundo tiveram mentores. Por que você não tem uma? Para quem está assistindo e quer ter acesso à sua tese, a esse projeto que você desenvolve, como que a pessoa encontra? Tá. Aí, antes de falar, além de professora universitária, de trabalhar, como é que fala, em 2 universidades, eu faço mentoria para mulheres também, para alta performance, transformando mulheres em especialidades a partir do reconhecimento das suas próprias habilidades. E se você quiser entrar em contato para tirar uma dúvida, para pedir um conselho, para pegar uma dica de algum caminho, meu Instagram é almeida.a.liliane, o meu LinkedIn, Liliane Almeida. E se você quiser entrar em contato comigo, eu tenho o meu número de WhatsApp, que é o 11 96565 2300. Liliane Almeida, muito obrigado agradeço, por aceitar o convite de vir aqui no Economia Dia a Dia, bater um papo com a gente. Falar sobre empreendedorismo é um tema muito caro, para mim pessoalmente muito caro. Eu adoro falar sobre isso. Eu espero realmente que você volte em breve para a gente continuar falando sobre esse e sobre outros temas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, e para vocês que acompanharam a gente até aqui, eu quero agradecer. Eu quero convidar vocês a assistirem os programas anteriores. Ao longo dessa temporada a gente recebeu gente muito interessante. A temporada passada também tratamos de vários assuntos ligados diretamente, não só à economia, mas assuntos de relevância para a nossa sociedade. Eu quero agradecer. Muito obrigado. Eu espero ver vocês aqui na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.